e comecei a liberar essa palavra. Quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa. E todas as vezes que eu discutia com minha mãe, eu dizia: "Mãinha, quando eu completar 18 anos, a senhora vai ver." Eu me lembro que meu pai me deu um tapa no meu rosto, chegar ao ponto de eu ficar tonta. E eu lembro nitidamente, eu dentro do carro, eu disse a meu pai: eu amo ele. E sabe qual foi a frase que meu pai me falou? Foi quando a mulher dele olhou para mim, querido, e disse: "Você crê na cura do seu útero aí agora?" Eu disse: não creio nisso. Como é que ela sabe que eu estou com um problema no útero? E por que eu estava com esse problema no útero? Eu tive que suportar toda essa inflamação, eu estava com inflamação no útero, calada, porque, querido, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, parecia que aquele peso, parecia que aquele fardo estava saindo de cima de mim. E quando eu pensei que estava tudo bem, eu me levantei, minha mãe já estava na porta com meu irmão, que ela ia de cinto me buscar, você acredita? Eu nem sabia por onde começar, porque eu nunca tinha ouvido falar do que é ser crente. E eu quero te dizer, ser crente é massa. Se eu soubesse que ser crente era bom, eu queria era ser logo do ventre da minha mãe, querido. Meu querido, quando eu desci aquela ladeira do São Lourenço, eu comecei a pensar: o que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser do grupo? O que vai ser da festa? Tinha um partido alto dentro da Brejal, em Salvador, que todo domingo eu e minha tia ia. Era certo, eu ia escondido, porque minha mãe ia para Cajazeira e eu ia escondido. Meu pai ia trabalhar e eu me mandava escondido. Eu me lembro que deu 5 horas. Minha tia desceu a ladeira e disse: "Bora, titia!" Para esse partido. E sabe a única coisa que me deu vontade de te falar? Pai do Senhor, queridos, boa noite. Você que me ouve, quem está falando com você aqui é a Bispa Patrícia, de Salvador, da Igreja Conquistando para o Reino. Eu vim deixar uma palavra para o seu coração, através desse ministério Semeando Vidas, esse ministério que tem levado a palavra do Senhor para edificar e transformar vidas. Eu também fui uma alma transformada e liberta. Queria muito que todos que me ouvissem pudessem entender a importância do que é um jovem viver para Jesus. É necessário que, durante esse testemunho, você que é jovem, você que mora com seus pais, você que ouviu ou ouve que ser crente é chato, que ser crente é algo insuportável, né? Fanático. Eu não sei o que é que você ouve sobre ser cristão, mas eu vim nessa noite trazer essa certeza para o seu coração, que ser cristão foi a melhor decisão que eu tive da minha vida. Queridos, eu comecei a minha caminhada com 18 anos. Mas antes dos 18 anos, eu sempre tive uma infância e uma adolescência muito conturbada. Os meus pais foram separados. Eu tinha 6 anos de idade, eu muito apegada a meu pai. E eu via muitas das vezes minha mãe chorando, minha mãe ali sofrendo por traições, por coisas que, infelizmente, né, acontecem no casamento. E eu cresci com aquele pensamento que nunca iria casar, por ver minha mãe sofrendo. E ali eu cresci, alcancei a adolescência, e minha mãe, com muito medo de algo acontecer comigo, e meu pai culpar ela, porque ele foi muito um pai presente. Meu pai foi muito presente, mas eu, por ser muito apegada a ele, eu sempre quis o meu pai de volta. Porém, devido aos contratempos, eu tive que me acostumar. Ver meu pai uma vez no dia, ou uma vez na semana, e ver minha mãe sozinha, sem trabalhar, dependente de meu pai, se esforçar
para criar eu e meu irmão. Criou muito bem, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela criação de minha mãe, porque ela sempre nos criou com muito amor, muito respeito e muita união. Porém, por outro lado, era uma superproteção. E essa superproteção eu me sentia sufocada. Eu me sentia coagida porque minha mãe tinha medo de acontecer alguma coisa e meu pai culpá-la. Porém, eu não aceitava, porque eu queria viver. Eu queria que eu pudesse ter a vida que qualquer outra jovem teria. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, porque como minha mãe era dependente de meu pai, então eu via que existia algumas coisas que meu pai falhava referente ao meu pedido ou ao pedido de minha mãe. Verdadeiramente a gente sabe que toda pessoa independente faz o que quer. E quando a pessoa depende de alguém, acaba deixando as suas vontades para viver a vontade de alguém. E aquilo foi um exemplo para mim de eu não querer viver aquilo. Então, com 13 anos, eu comecei muito cedo a trabalhar, querendo e acreditando que eu teria uma vida livre e fazer o que eu queria. Louvo a Deus também pela irmã Nalva. Essa irmã, ela me apresentou Jesus através da religião Testemunha de Jeová. Ela todos os dias ia na minha casa me dar aquele estudo. Então, eu nunca fui devota a nada, eu nunca acreditei em nenhum tipo de Deus. Eu sempre acreditei no Deus, que é Jeová, e sempre acreditei em Jesus e o Espírito Santo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito voltada a Deus. Então, tudo que eu trabalhava, tudo que eu estudava, sempre foi orando e pedindo a Deus. E no percurso da minha juventude, eu cresci, fiquei adolescente e comecei a brigar muito com minha mãe. Porque eu queria viver, queria ir em um shopping, queria ir em uma festa, queria ir em um show. E minha mãe sempre me dizia, você não é todo mundo. Parece que essa frase, todos os filhos não gostam de ouvir. Você que é jovem está me ouvindo agora. Possa ser que você esteja aí, querendo ser como essa sua amiga, como esse seu amigo. Mas você tem que lembrar que o cuidado de Deus na sua vida possa ser que seja diferente na vida de outras pessoas. E foi assim na minha vida. Eu brigava com minha mãe porque eu queria fazer o que todo mundo queria, o que todo mundo fazia. E aquilo era um desgaste, porque eu brigava ao ponto de falar alto, as vizinhanças achavam que eu era excomungada, e não era isso. Eu só queria fazer o que todo mundo fazia. E com 15 anos eu comecei a usar da minha independência financeira, porque eu trabalhava, e comecei a liberar essa palavra. Quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa. E todas as vezes que eu discutia com minha mãe, eu dizia, mãinha, quando eu completar 18 anos, a senhora vai ver. E passei muito tempo repetindo essa frase, sem entender ou sem nem imaginar o que estava preparado para mim quando eu completasse 18 anos. E de 15 anos a 18 anos, tudo que eu fiz foi escondido de minha mãe. Por quê? Porque eu não tinha liberdade e nem coragem de contar as coisas para minha mãe. Eu também não tinha liberdade nem coragem de contar os meus sentimentos para o meu pai. E isso é ruim, jovem. Deixa eu te falar uma coisa. O seu melhor amigo, abaixo de Deus, são seus pais. Porque às vezes a gente recorre a amigos e amigas, acreditando que vamos ter conselhos e palavras que nos tragam bem, que nos edifiquem. Mas sabe quando a gente quebra a cara, sabe que só quem fica? São os pais. Então esse testemunho é para você, jovem, que briga com seu pai, briga com sua mãe, desobedece seu pai, desobedece sua mãe, porque quer estar na moda, quer fazer o que todo jovem quer fazer. Porque eu tive que quebrar a cara para poder entender
que tudo que minha mãe fazia e tudo que meu pai fazia era cuidado de Deus na minha vida. Com 15 anos, eu comecei a fazer as coisas escondido, não podia falar nada para meu pai, não podia falar nada para minha mãe, mas sabe o que eu acho interessante? Parece que mãe é anjo de Deus. Por mais que você queira mentir para seus pais, ninguém mente para a mãe, querido. E eu me lembro nitidamente quando uma vez eu cheguei bêbada em casa e eu tentando fingir e dizer que eu não estava, que eu estava na escola, e minha mãe olhou bem para mim e disse: para mãe não se mente, Patrícia. E com lágrimas nos olhos até hoje, eu via o cuidado de Deus na minha vida. Então, meu coração hoje se enche de alegria em saber que tudo aquilo era cuidado de Deus. Mas, no momento da minha rebeldia, eu só sabia brigar, discutir e tentar imaginar a minha vida com 18 anos, longe de casa, vivendo a minha vida, gastando meu dinheiro. Mas Deus tinha algo diferente reservado para mim. Nesse período, eu conheci um rapaz onde meu pai não aprovava, minha mãe não aprovava, minha família não aprovava. E eu louca de paixão, e eu preciso falar isso para você jovem, que acha que o primeiro amor, à primeira vista, é o destino da sua vida, é o homem da sua vida. Muitas das vezes a gente ama sem a razão. E foi assim que eu conheci o amor. O amor sem razão. Eu achava que aquele homem era o homem da minha vida. Porém, tudo que eu fiz foi sem a permissão de meus pais. E quando a gente não tem a bênção dos pais, pode ter certeza, é fracasso. Porque a Bíblia nos deixa um mandamento, e esse mandamento é o único mandamento com promessa: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. E eu não honrei os meus pais, eu não obedeci, eu não ouvi. Eu me lembro que meu pai me deu um tapa no meu rosto, chegar ao ponto de eu ficar tonta. E eu lembro nitidamente, eu dentro do carro, eu disse a meu pai: eu amo ele. E sabe qual foi a frase que meu pai me falou? Antes de você amar alguém, aprenda a se amar. Essa é a palavra que eu tenho para você. Durou, custou eu entender isso. Mas antes de você amar alguém, você precisa se amar. Que amor é esse que te traz sofrimento? Que amor é esse que te traz tristeza, que te maltrata, que te bate? Que amor é esse que te trai, que te envergonha? Que tipo de amor é esse? Que não existe um respeito, uma união, uma comunhão. A própria palavra do Senhor diz: como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Eu tive que aprender isso na dor. E com 16 até os 18 anos, eu lutei por esse amor. Eu bati de frente com minha família por esse amor. Eu rompi todas as barreiras e acabei fazendo a minha família aceitar esse amor. Noivei. Foi quando eu vi que tudo o que meus pais falaram era verdade. Queridos, aquele momento, eu já com 17 anos, todos os meus planos estavam resumindo em um amor falido. Eu não tinha nem completado a idade de maior e já estava sofrendo. Possa ser que você esteja me ouvindo aí, esteja passando por isso. Quantos jovens hoje estão sofrendo sem nem ter completado 18 anos? Eu também passei por isso. E sofrendo calada, muitas das vezes tinha agressões, muitas das vezes tinha xingamento. E eu não podia passar para meus pais isso, porque para não dar ousadia, porque entra o orgulho de dizer: tá vendo que eu te avisei? Tá vendo que eu falei com você? Possa ser que você esteja assim, sofrendo calado, súbria, sobandarábia, sofrendo calado, com medo da reação de alguém. Eu vim aqui trazer essa palavra para o seu coração: se liberte. Se liberte, porque Jesus morreu na cruz para te libertar.
Com 17 anos, querido, eu estava em uma vida presa a um homem de 10 anos a mais do que eu. Um homem que me trouxe momentos de felicidade, mas quando eu botava na balança a dor, a angústia, o sofrimento, o ciúme, a possessão, as agressões, não compensava esse amor. E foi aí que eu, triste, em brigas em cima de brigas, uma amiga minha do trabalho sempre me falava de Jesus. A nossa irmã Elane, do São Lourenço, em Salvador, eu nunca vou esquecer dela. Eu sempre digo, queridos, nunca esqueça de onde Deus te tirou. E eu tive duas pessoas, uma na faculdade, que era Marilene, e outra era Elane, que quando eu começava a contar esse mal que eu vivia com esse meu noivo, ela sempre me apresentava Jesus, e eu dizia que eu sabia quem era Jesus, eu conhecia Jesus. Por quê? Porque eu estudava a Testemunha de Jeová, e a Testemunha de Jeová me contava sobre as histórias de Jesus. Porém, eu era como Jó, eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Queridos, quando aquela irmã me chamou para um aniversário, eu sempre falo que não foi eu que fui atrás de Jesus. Jesus foi atrás de mim, querido. Porque Deus sabia que eu nunca iria em uma igreja evangélica, porque todos sabem que os testemunhos de Jeová não entram em uma igreja evangélica. Eles têm aquela crença, eles têm aquelas doutrinas, e eles não entram. Então, na minha cabeça, eu nunca iria ser crente na minha vida. Então, eu sempre digo que precisou Jesus ir até a mim naquele aniversário para eu conhecer Jesus de verdade. E ela fez: Patrícia, venha para o meu aniversário. Sem imaginar que ali era o dia que eu ia entregar a minha vida a Jesus. Possa ser que você que está me ouvindo aí agora seja uma dessas. Eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou entrar em uma igreja. Eu quero profetizar na sua vida, sabe o quê? Que Jesus te encontre. Que através desse vídeo, que através de alguém, Jesus chegue na sua casa, Jesus chegue aonde você estiver para se encontrar com você. Porque se dependesse de eu ir para uma igreja, eu nunca iria aceitar Jesus. E eu me lembro nitidamente que eu falei para ela: prepara a cerveja e prepara o churrasco que eu estou chegando. Mas sem imaginar que ali teria 12 crentes me esperando. Eu não sei como é que Deus vai fazer na sua vida, mas eu quero liberar essa palavra para você. Jesus vai te encontrar. Queridos, quando eu subi, aquele São Lourenço, tinha acabado de brigar com meu noivo, tinha acabado de brigar com minha mãe, por causa do lugar que minha mãe brigava comigo, pelo cuidado de não deixar eu ir para alguns lugares devido ao perigo. E eu briguei com ela, saí discutindo com ela para poder ir para esse aniversário. E quando eu chego lá, comi, bebi, dei risada, só não tomei cerveja, mas comi e bebi e dei muita risada. E quando deu o meu horário, eu me lembro nitidamente em 2005, 2004 para 2005, eu tinha acabado de completar 18 anos. 15 de março de 2005, eu completei 18 anos. Deus não esperou nem um mês. 9 de abril, querido. 9 de abril, eu subo para esse aniversário. E eu já tinha determinado a minha mãe que quando eu completasse 18 anos, eu ia sair de casa, eu ia viver minha vida, e ela não ia ter mais esse controle sobre mim. E no dia 9 de abril, menos de um mês, aqueles 12 crentes, pastor Elinaldo Nogueira, olhou para mim e me fez essa pergunta: você já aceitou Jesus? E eu, cheia de vaidade, olhei para ele e disse: eu já tenho Jesus no meu coração. Ah, querido, ele olhou para mim e fez: vamos orar e vamos ver o que é que Deus vai fazer. Aquela oração pentecostal, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, aquele bater de pé, aquelas línguas estranhas, onde eu achava que tudo aquilo era uma macumba. É assim que chamam, né?
A gente, crente pentecostal, bando de macumbeiro. Mas aquilo para mim foi fantástico. Eu nunca tinha sentido aquele momento. Foi quando a mulher dele olhou para mim, querido, e disse: você crê na cura do seu útero aí agora? Eu disse: não creio nisso. Como é que ela sabe que eu estou com um problema no útero? E por que eu estava com esse problema no útero? Eu tive que suportar toda essa inflamação, eu estava com inflamação no útero, calada, porque eu tinha perdido a virgindade, meu pai não sabia, eu não podia contar meu pai, eu não podia contar minha mãe, porém, essa inflamação precisava fazer um procedimento que precisava da assinatura de meu pai. Preste atenção nisso aqui. E como meu pai pagava um plano, eu tinha que confessar ele para fazer aquela cauterização. Eu precisava fazer aquele procedimento. Ah, querida, eu pedi tanto a Deus, que Deus não deixasse, preste atenção aqui, eu não era crente, não conhecia Jesus, não sabia o que era revelação, mas já orava, dizendo: Deus, não deixe meu pai saber que eu não sou mais virgem. Você virgem, você menina, você moça, não vai adiantar você esconder. Ei, não vai adiantar você esconder, porque vai chegar a hora de você ter que abrir a boca. Então você, moça, não esconda da sua mãe, não esconda do seu pai aquilo que é mais precioso na sua vida. Eu escondi de 15 anos até 18 anos. Claro que minha mãe sabia que eu não era mais moça. Claro que meu pai também sabia, mas eu queria continuar enganando ele. Não vai adiantar. E eu, de tanto pedir a Deus para não falar para meu pai, ouça isso. Aquela mulher no aniversário olhou para mim e disse: você crê na cura do seu útero aí agora? Eu tomei um susto que ninguém sabia, eu não tive coragem de contar meus pais, imagine aquele povo daquele aniversário. Nunca tinha visto aquela mulher na minha vida, nunca viu aquele pastor na minha vida. E quando ela liberou aquela palavra, eu disse: eu creio. Por quê? Porque eu acreditei que Deus ia me curar para eu não contar meu pai, para eu não precisar passar pelo procedimento. Aleluia! Deus sabe como te pegar, querido. Ei, deixa eu te falar, Deus sabe como te alcançar. Deus precisou colocar essa inflamação dentro do meu útero para poder criar um meio de me alcançar. Eu não sei qual é o meio que Deus tem causado para poder você se achegar a Ele. Eu só sei que aquela mulher, querido, colocou a mão no meu ventre e orou. E quando ela orou, ela falou toda a minha vida. Ela falou das brigas que eu tinha com minha mãe, ela falou das brigas que eu tinha com meu pai, ela falou desse rapaz e ela me liberou uma palavra. Olha, mulher, hoje você chora, mas eu vejo você de canudo e de chapéu, onde eu irei colocar você para se formar, para administrar minha casa. Eu nem sonhava que eu seria líder de obra. Eu nem imaginava que eu seria pastora um dia. E vou te dizer mais, você gosta muito de dançar. Eu gostava muito de dançar, eu tinha um grupo de coreografia de pagode. E aquilo era a minha vida. Meu pai era líder comunitário, então toda festa que ele fazia, eu estava lá dançando no palco, me requebrando. E ela dizia: você gosta muito de dançar, mas eu tenho uma multidão de jovens para você alcançar. Esses mesmos jovens que você arrasta para dançar, para jogar bola, esses mesmos jovens, esses mesmos jovens que você arrasta para poder fazer festa, é os mesmos jovens que você vai levantar para poder ganhar para Jesus. Aleluias! Ah, querido, quando aquela mulher colocou a mão no meu ventre, eu senti como se minha menstruação descesse na hora. E aquilo eu comecei a chorar um peso. E ele veio e me fez de novo a pergunta: você quer aceitar Jesus? Oh, querido, como é que não aceita depois disso? Eu disse: eu aceito. E aquele
peso, porque é tão lindo. Eu não sei se você entende, mas se você quiser aceitar Jesus agora, aceite ligeiro. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero tirar sobre a sua vida toda a condenação, todo o peso. Eu quero tirar sobre essa palavra, sobre esse testemunho, todo o espírito que te aprisiona, que te acorrenta. Aceite Jesus hoje, diga para Ele: eu te entrego a minha vida. Oh, querido, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, parecia que aquele peso, parecia que aquele fardo estava saindo de cima de mim. E quando eu pensei que estava tudo bem, eu me levantei, minha mãe já estava na porta com meu irmão, que ela ia de cinto me buscar, você acredita? Minha mãe era dessas. Minha mãe ia para um lugar e dizia: passe aqui, uma indiona linda, braba, mas cheia de Deus na vida. Parecendo que o próprio Deus já tinha escolhido ela para cuidar de mim. E quando ela me leva para casa, eu não sabia, eu não entendia como é que eu ia ser crente. Nem sabia por onde começar. Porque eu nunca tinha ouvido falar do que é ser crente. E eu quero te dizer, ser crente é massa. Se eu soubesse que ser crente era bom. Eu queria era ser logo do ventre da minha mãe, querido. Meu querido, quando eu desci aquela ladeira do São Lourenço, eu comecei a pensar: o que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser do grupo? O que vai ser da festa? Tinha um partido alto dentro da Brejal, em Salvador, que todo domingo eu e minha tia ia. Era certo, eu ia escondido, porque minha mãe ia para Cajazeira e eu ia escondido. Meu pai ia trabalhar e eu me mandava escondido. E eu descendo aquela ladeira dizendo: meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Como é que eu vou falar para meus amigos que agora eu sou crente? Como é que vai ser? E esse meu noivo que eu amo, como é que eu vou largar ele se eu amo ele? Está entendendo? Sabe o que é que aconteceu, igreja? Não me pergunte como, mas eu profetizo que isso aconteça na sua vida também. Eu cheguei em casa, contei tudo que tinha acontecido à minha mãe. Contei a meu irmão e quando chegou de manhã, parecia que estava algo tão dentro de mim que só trazia paz. Eu uma pessoa tão irada, eu era uma pessoa muito ativa, muito agoniada. Tudo eu resolvia com briga, tudo eu ia, ainda estou em libertação, mas glória a Deus, né? Mas a gente sabe o quanto Deus pode nos mudar. Eu era uma pessoa muito contendeira, muito problemática, e naquele dia eu acordei muito em paz. Eu acordei muito em paz, uma paz dentro de mim que eu não consigo explicar. E eu me lembro que deu 5 horas. Minha tia desceu a ladeira e disse: vambora, titia, para esse partido. E sabe a única coisa que me deu vontade de te falar? Titia, agora eu sou crente. Eu não sei, querido, como foi isso. Eu só sei que da minha boca só falava isso: agora eu sou crente. Agora eu sou crente. Querido, eu profetizo na sua vida isso, mas na minha entrou uma frieza na hora. Não teve mais vontade de ir para partido, não teve mais vontade de ir para festa, não teve mais vontade de ir para nada. A minha boca só saía: agora eu sou crente. E quando eu determinei isso, foi motivo de gozação. Por quê? Porque minha família era muito festeira, os lugares que eu ia, os meus amigos eram muito festeiros. E como é que você convence as pessoas que agora você quer uma nova vida? Deixa eu te contar isso aqui. As primeiras pessoas que não acreditaram, sabe o que é que eu ouvia? Deixa chegar São João. Eu aceitei Jesus 9 de abril. Então a próxima festa era São João, onde eu ia todos os anos para o Pelourinho com meu pai. E sabe o que é que eu ouvia todos os dias? Que menina, esse negócio de crente. Deixa chegar São João. Possa ser que você esteja aqui me ouvindo assim. Todos os dias alguém está contando dias, achando que você está se escondendo na igreja, achando que você está
de brincadeira na igreja, achando que você não vai conseguir ser crente. Eu vim profetizar na sua vida que do mesmo jeito que eu venci, você vai vencer. Ah, querido, foi São João e depois sabe o que é que eu ouvia mais? Deixa chegar dezembro. Deixa chegar virada. Deixa chegar carnaval. Quando falou carnaval, para toda pessoa festeira, eu não sei você, querido, mas aqui em Salvador é contagem regressiva para poder Salvador entrar em carnaval. Então, toda pessoa festeira espera o carnaval. E era isso que eu ouvia, ao ponto de eu temer. Você acredita? Ao ponto de eu temer. Eu temi chegar carnaval e não suportar continuar a ser crente. E procurei um retiro nesse dia. Ah, querido. Nesse dia, essa minha amiga me chamou para um retiro espiritual. Em uma igreja onde tinha um encontro. Eu não sei se você já ouviu falar. Mas um encontro de células que diz que não é para falar nada a ninguém. Se não é para falar nada a ninguém, eu já estou falando. Porque foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. Tem pessoas que deixam de ir para um encontro daquele com medo. E eu fui e voltei liberta. Porque, querido, quando eu cheguei lá, foram 3 dias de concentração, de oração. E no último dia tinha a busca do Espírito Santo. E ali naquele momento, aqueles louvores, aquelas músicas, eu comecei a rodar. Parecendo que eu estava bailando naquele lugar. E eu tentando parar de bailar e aquele negócio me envolvia. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Que sentimento é esse? Que movimentação é essa? O que é isso, meu Deus, que eu estou querendo parar e não consigo? E eu ali bailando, e eu via, porque se você entrar nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre isso, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre manifestação do Espírito Santo. E para você poder entender, porque algumas pessoas dizem que é emoção, outras dizem que é meninice, outras dizem que é carne, outros dizem que é diabo. Mas eu tive essa experiência onde eu pude ver, onde eu pude sentir, onde eu pude olhar todo mundo ao meu redor e tentando parar de rodar, de bailar, e não conseguia. Querido, quando aconteceu aquele momento de êxtase espiritual, de encontro com Deus, a paz que eu estava, parece que selou. Era tudo que eu precisava para seguir os meus 18 anos. E quando eu voltei do ônibus, veio a reflexão. Você passou a vida toda dizendo que quando completasse 18 anos, você ia viver a sua vida. E exatamente com 18 anos, eu te libertei. Alguém entende? Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus na sua vida. Possa ser que você esteja com um filho, com um marido, que alguém já determinou, porque ninguém determinava não. Eu que determinei que quando completasse 18 anos, eu ia viver a minha vida. E foi exatamente com 18 anos que Deus me libertou. Querido, quando eu voltei com uma sede de congregar. De achar uma igreja para me batizar, de achar uma igreja para poder buscar e conhecer o Senhor e querer saber o que é realmente ser crente. Porque você sabia que tem muita gente que está na igreja, mas não sabe o que é ser crente? Você sabia que tem muita gente na igreja e não entende ainda o que é servir a Deus? E eu comecei a buscar aquilo, e a primeira coisa que eu busquei, eu não esqueço. Eu subi para a minha laje e disse, Deus, a tua palavra diz que existe 2 batismos. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Em Atos 2, se foi esse Espírito que me fez rodar naquele dia, naquele encontro, naquele retiro, faz eu falar em línguas estranhas aqui. E eu não sei você, mas as Assembleias de Deus, elas sempre fazem aqueles movimentos, né, da glória. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai dando glória. E eu já fui várias vezes e eu nunca conseguia ser batizada com o Espírito Santo, nem falar em línguas estranhas. Ah, querido, quando eu subi para a minha laje, eu digo, não, hoje é eu e o Senhor. Aleluia. Hoje é eu e o Senhor. Bispo, o que é que você está querendo me dizer? Procure sua intimidade com Deus.
Não, querido, você precisa aprender a ser crente fora da igreja. Você precisa aprender a ser crente fora da presença do seu pastor. Eu era nova, não era nem batizada ainda. Quando eu fui para minha laje e disse a Deus, se o Senhor é o Deus que batizou aquele povo de Atos 2 e me fez rodar naquele retiro, eu preciso que o Senhor faça eu falar em línguas estranhas hoje. Você crê nisso? Foi assim comigo. E eu me lembro de eu orando e dizendo, meu Deus, faz de uma forma, e eu glorificando, adorando a Deus. Quando eu vi que não saiu a línguas estranhas, eu fiquei frustrada e disse, não foi Deus. Eu não conheci Deus de verdade. E eu me lembro, querido, como o dia de hoje, eu gritei minha mãe. Quando eu gritei minha mãe da laje, disse, minha mãe! Oh, querido, começou a sair balá, e eu gritava, basúria, chega meu coração, se enche de alegria, aprenda a ter a sua intimidade com Deus, querido. Querido, eu comecei a falar em línguas e falando e marchando, andando na laje manhinha aqui. A família era de cultura, né, africana, de religião africana. Ela sobe, falou com meu irmão, sobe, Júnior, que Patrícia está manifestada lá em cima para ela não cair da laje. E sobe meu irmão correndo, sem ninguém entender nada, porque nem eu entendia o que era aquilo. Então, eu tive que aprender as coisas com Jesus, eu mesmo, por eu mesmo, e eu e ele. Então, querido, você precisa entender isso, que não é sobre igreja, não é sobre estar em quatro paredes. O pastor vai te orientar, vai te ensinar, mas você precisa andar com suas pernas. Você precisa criar sua independência com Deus. É necessário que cada pessoa que esteja me ouvindo, Deus vai ter pessoas, vai levantar pessoas para orar por você, mas você precisa aprender a orar. Pessoas vão te chamar para ir para o culto, mas você também precisa ter a sua determinação de ir para o culto sozinho. Não precisa ninguém te chamar para você acordar de madrugada. Não precisa ninguém mandar você ler a Bíblia. Por quê? Porque quando você sente fome, você não precisa pedir a alguém. Você vai lá e faz e come. Alimente a sua alma. Porque, querido, quando eu comecei a entender que eu precisava alimentar minha alma todos os dias, eu corri atrás de uma igreja. E fui em uma, fui na Assembleia, fui na Poder Celestial, fui na Universal, fui na Batista. Em tudo que é igreja, eu fui. E todas as igrejas faltava algo. Deixa eu finalizar falando isso aqui com você. Sempre faltava algo. Às vezes, a gente diz que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Mas existem coisas que só Deus preenche. Você entende isso? Existem coisas que só Deus preenche. Eu não estou aqui para falar de religião, mas eu preciso abrir esse parêntese para você. Todas as religiões vão te dizer que tem Deus. Mas só uma que encaixa com a sua fé. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vão dizer que vai ter Deus. Mas quando tem Deus, você se encaixa. Você encontra paz. Você encontra gozo. Você encontra alegria. Você encontra entendimento. E era isso que eu precisava. Tem muitas pessoas que ficam de igreja em igreja. E isso é muito complicado. Por quê? Porque se você fica de igreja em igreja, você ainda não se encontrou. E eu precisava me encontrar. E quando eu me encontrei, você vai ouvir esse testemunho. E você vai entender que você precisa congregar. Hoje a moda é congregue em casa, assista live, tome ceia via Sedex, dizime via Pix. Mas a igreja, ela ainda é o carregador. Nós somos os celulares e a igreja ainda é o carregador.
Porque na igreja você pode entrar triste, perturbado, maconhado, drogado, bebendo. Deus está ali para usar pessoas para tratar a sua vida. E posso te dizer a verdade? Quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Jesus, com 12 anos, ele estava na sinagoga. Não tem como ninguém ser cristão sem congregar. Jesus congregava. Jesus ia para os templos, mesmo sabendo que lá tinha fariseu, tinha hipócrita, tinha mentirosos, tinha adúltero. Entendeu ou preciso eu explicar? Não vou para a igreja não, porque só tem falso. Seja diferente você. Não vou para a igreja não, porque só tem adúltero. Seja diferente você. Jesus era a diferença no templo onde ele chegava. Aonde Jesus chegava, ele era a diferença. E era isso que eu ouvia. Para que esse negócio de igreja? Todo dia na igreja. Toda hora na igreja. E aí de ver eu estar feliz, porque as pessoas viram eu me libertar, sair do pagode, sair das festas, sair da contenda. Eu tinha que ouvir as pessoas dizer, todo dia na igreja. Possa ser que você esteja aqui ouvindo isso também. Marido fala, mãe fala, pai fala, irmão fala, vizinho fala, parente fala, que sua vida é na igreja. Mas eles não entendem que na igreja é o seu ponto de refúgio. É aonde você se sente bem, aonde você chora, aonde você busca, aonde você clama. Esse é o papel da igreja. A igreja não é lugar de santo, a igreja é lugar de doente, onde todos buscam um verdadeiro que é santo. E eu passei de 18 anos, querido, até o dia de hoje ouvindo isso. Que minha vida é igreja. Foi quando eu encontrei essa igreja. E eu profetizo que você encontre uma igreja que você se encaixe. Que você se desenvolva. Que você deixe Deus trabalhar na sua vida. E quando eu cheguei ali, triste, cansada de tanto brigar com meu noivo, de tantas frustrações, porque deixa eu te falar uma coisa, a gente aceita Jesus, mas as consequências ficam, viu? Às vezes a pessoa pensa que a gente aceita Jesus e passa a página e tudo vai ser maravilha, não vai ser não, porque as consequências das minhas atitudes passadas, eu tive que pagar. Eu não comecei um relacionamento errado, não comecei um relacionamento debaixo de desobediência, então eu estava sofrendo por isso. Porém, Jesus estava dizendo, acabou o sofrimento. Eu quero mudar a sua vida. E ali naquele dia, naquela igreja, Deus abriu a minha visão, Deus mudou a minha história, Deus me fez ter um encontro com Ele de verdade. E ali eu comecei a minha caminhada com Cristo. Me batizei na Igreja Evangélica Salvação em Cristo da Bispa Joselita. Quando eu cheguei ali, querido, a minha mente se abriu. E eu vi nitidamente com os meus olhos que não era religiosidade, era sobre intimidade. Ali eu pude ver pessoas profetizarem, pessoas serem santos com Deus, buscarem o Senhor sem religiosidade. Às vezes você não quer ser crente porque te obrigam a botar uma saia no pé. Às vezes te obrigam a fazer um cocô no cabelo, tirar seus brincos, tirar seu relógio, tirar seu anel. E eu aprendi que quem convence o homem de todo pecado é o Espírito Santo de Deus. Foi assim que eu fui me libertando. E a primeira coisa, o primeiro sinal da minha libertação, querido, sabe qual foi? Uma tornozeleira. Eu ia trabalhar todos os dias e como eu trabalhava na UFBA, eu ficava ali com aquele blazer, com aquela saia de secretária e o escarpão com a tornozeleira. Você pode me perguntar, bispo, que mal tem uma tornozeleira? A vaidade, para mim, estava na tornozeleira. Queridos, quando eu descia a escada da minha casa, eu sentia meu pé pesar. Eu comecei a sentir meu pé pesar. Passei semanas sentindo isso, sem entender que era o Espírito Santo querendo me tratar. Isso aqui é muito delicado e eu preciso te falar, porque possa ser que você esteja me ouvindo e dizendo, meu Deus, como é que eu sei que eu estou me libertando? Quando você sentir que o Espírito de Deus está te incomodando, aí você vai entender. Querido, quando eu desci e tirei a tornozeleira, que eu senti no meu pé, que não tinha mais peso,
eu entendi a voz do Espírito Santo. Não precisou a minha bispa dizer, tire a tornozeleira. Não precisou minha mãe, meu pai ou um crente do manto, do teado, não precisou ninguém profetizar dizendo, tira esses brincos grandes, Patrícia. Não precisou ninguém dizer, Patrícia, tira esse lápis preto da boca, esse batom, Patrícia, chamativo. Não precisou ninguém me dizer, tira essa roupa curta. Por quê? Porque quando eu comecei a me encontrar com Jesus, o próprio Deus, eu ia me vestindo e não ia me sentindo bem. Você está me ouvindo, jovem? Você está me ouvindo, novo convertido? Quem vai fazer a libertação da sua vida é o Espírito Santo de Deus. E quando eu comecei a mudar as minhas vestes, as minhas palavras, porque eu xingava muito, querido, de 10 palavras que eu falasse, 9 era palavrão. E Deus começou a me repreender, toda vez que eu xingava, vinha parecendo um alarme. Eu comecei a perceber a transformação de Deus na minha vida. E ali eu comecei a seguir a minha vida com Cristo, pagando as minhas consequências. Acabei terminando com esse rapaz, sofrendo, vivendo uma vida de tristeza, de luta, de choro, até Deus me fazer entender o que eu vou te falar agora. Quem te completa é Deus. Às vezes a gente acha que só vai ser feliz quando casar. Às vezes a gente acha que a gente só vai ser feliz quando tiver um emprego. Às vezes a gente acha que a gente vai ser feliz só quando esse marido se libertar, essa mulher se libertar, ou esse filho se libertar. Querido, você vai ser feliz quando você se encontrar com Deus. Quando eu larguei aquele homem, o amor da minha vida, para mim, eu achava que não ia ter mais sentido. Mas eu já estava tão envolvida com Deus, tão envolvida com as coisas de Deus, que se eu disser a você que eu não senti falta, eu vou estar mentindo. Mas eu me lancei de corpo, alma e espírito nas coisas de Deus. E pude perceber que aquele sentimento era uma dependência emocional. Quero profetizar sobre a sua vida. Se liberte. Se liberte, porque a pessoa que é dependente emocional, ela tira Deus do lugar dela e coloca essa pessoa. É necessário que a gente entenda que Adão, quando recebeu Eva, Deus já tinha dado tudo. Adão já tinha comida, já tinha roupa, já tinha vestimenta, já tinha animais, já tinha um paraíso. Bispa, vestimenta ele era nu, esqueceu? Era a vestimenta dele. Quando Eva chegou, foi para complementar. Entendeu o que eu quis dizer? Jesus é o seu tudo e o resto é complemento. Você não pode deixar que uma amizade seja o seu tudo. Você não pode deixar com que o celular seja o seu tudo. Você não pode deixar com que a sua vida esteja baseada em coisas terrenas. Porque Deus arranca. E quando Deus arranca, você percebe a broca que é. Porque quando Deus arrancou esse homem da minha vida, queridos, eu pude perceber o quão eu era vazia. Ao ponto de enfrentar meu pai, enfrentar minha mãe, enfrentar Deus e o mundo. E ai de quem falasse dele, ai de quem falasse dele. Sabendo de todos os erros que ele tinha. Eu preciso te dizer isso aqui. Quando eu me encontrei com Jesus, querido, eu pude perceber que agora eu tinha uma missão. A minha missão era cuidar de vidas, cuidar de jovens. A minha missão era conquistar para o reino. E ali eu comecei a pregar, comecei a fazer a obra. Me lembro nitidamente que eu só queria dançar. Porém, um dia, Deus não deixou o pregador ir, não deixou o pastor falar, e me deixou sozinha em um culto jovem, me dando a responsabilidade de pregar. Possa ser que você esteja aí, pregador, que ainda nem sabe que é pregador, com medo de pregar, com medo de iniciar a sua chamada. Eu também tive medo.
E quando naquele culto, eu não me esqueço, eu preguei sobre o azeite da viúva. Quando Deus abriu a revelação da palavra para mim, e nunca mais eu saí do altar. Você precisa dar o seu primeiro passo. Você precisa ter essa coragem. Quando eu tive a coragem de pregar, porque o pregador não veio, o pastor também não queria, a pastora também não queria pregar, era o meu dia. E eu profetizo na sua vida que será o seu dia também. Quando ali, naquele momento, eu comecei a pregar, querido, eu pude contemplar a imensidão da chamada que Deus tinha na minha vida. Foi quando os jovens foram chegando, foi quando vidas de pessoas que desobedeceram os pais, pessoas que se relacionaram errado, pessoas que enfrentaram família para viver uma vida de sofrimento. E foi aí que eu caí em si, em dizer, foi necessário passar por tudo isso para hoje estar aqui para te contar. Queridos, em 2015, a minha vida já estava completamente estabilizada com Deus. 10 anos se passaram. E eu passei por traições, passei por lutas, passei por sofrimentos. E Deus já tinha me alicerçado no Evangelho. Possa ser que você esteja me ouvindo agora dizendo, como é que eu vou começar? Só comece. Porque quando você perceber, os anos se passaram e você está firme com o Senhor. Hoje eu tenho 20 anos de Evangelho. Estou com 37 anos. E se você me perguntar, bispa, você se arrepende? Eu não me arrependo. Porque depois que eu encontrei com Jesus e me amarrei com Ele, querido, Deus ele me deu uma missão muito árdua. Nunca fumei, nunca fui envolvido em tráfico, nunca fui envolvido com ladrão. E Deus me deu exatamente essas pessoas para cuidar. Deus me deu exatamente pessoas que sofreram sentimentalmente para casar. Já estamos com mais de 20 casamentos. E você pergunta, como isso, bispa? É o que eu vou lhe dizer hoje. Aonde você mais sofreu, é aonde mais Deus vai te usar. Aonde mais você bateu de frente, é aonde mais Deus vai usar para te confrontar. E hoje eu vejo a dificuldade do que é tratar a ovelha rebelde, porque eu também era rebelde. Eu também vejo ovelhas que me dão trabalho, que bate de frente, que faz o que quer, porque eu era assim. Então eu quero lhe dizer, através desse vídeo, que você está criando experiência para cuidar da vida de alguém lá na frente. E quando eu aceitei Jesus, a minha família, por ser muito idólatra, festeira, eu tive muita coragem, na verdade. Eu não sei nem lhe dizer qual era o sentimento que eu tinha para labutar com a minha família. Porque assim, ou eu precisava ser muito fria, porque meu irmão era novo, cantor de pagode. Minha mãe era uma mulher digna, uma mulher direita, porém era católica, muito católica. E meu pai também. Então foi muito complicado. Porém, eu brigava muito com minha mãe. E quando eu aceitei Jesus, eu achava que minha mãe seria a primeira a aceitar Jesus. Porém, ela foi a última a ir para uma igreja. Eu preciso te dizer isso aqui, porque às vezes a gente acha que a gente aceitou Jesus e os outros que precisam de libertação. Às vezes a gente briga com todo mundo para levar nossa família para Jesus. E eu me lembro uma vez que eu tive um culto. E nesse culto, uma mulher de Goiás olhou para mim e disse assim, mulher, existe uma mulher que você briga todos os dias. E você ora pedindo a libertação dela, porém, quem precisa de libertação é você. Se cale, que eu vou salvar um por um. Foi quando eu entendi que eu não tinha que forçar a minha família a aceitar Jesus. Eu não tinha que bater de frente para eles aceitarem Jesus e nem aceitar a chamada de Deus na minha vida. Foi quando passou o tempo, eu orando, todas as vezes que a gente ia entrar em um conflito, eu comecei a ir para a igreja, comecei a evitar confusão.
Eu preciso te dizer isso, foi muito bom eu tocar nesse assunto, porque não é com a sua língua que você vai converter esse marido, não é com a força do seu braço que você vai converter a sua família. Eu orei muito, eu jejuei muito, eu fiz muita campanha, levava foto, levava peça de roupa. Eu sempre quis que meu pai e minha mãe voltassem, porque minha mãe, por ser uma mulher correta, eu não queria que ela sofresse com outro homem. E meu pai sempre me apresentava uma namorada. E eu via que não era aquilo que seria bom para meu pai. E já meu irmão, muito novo, era cantor de pagode, e ele já começou a ser rodeado de várias mulheres, então o destino de meu irmão também seria essa troca-troca de mulheres, essa vida de prostituição. E eu, depois que aceitei Jesus, eu comecei a orar, interceder para que aquilo mudasse. Mesmo não tendo Jesus, eu já me preocupava. E Deus sabia o desejo do meu coração, que Deus desse uma família a meu irmão, que Deus trouxesse meu pai de volta. E assim Deus fez. Eu me lembro que quando eu cheguei do trabalho, meu irmão estava com uma mulher, que hoje é a esposa dele, e ela muito bonita, com cabelão, mas com roupa assim, de dançarina. E ele me apresentou ela como namorada. E eu dizia sempre a Deus: Pai, coloca uma mulher de Deus para amar meu irmão, para que ele crie a família dele. E quando ele me apresentou essa moça como namorada, eu disse: meu Deus, eu disse uma mulher de Deus. Não foi mais uma dançarina, não foi mais uma dormindo. E quando eu olhei bem para os olhos dela, quando ela falou comigo, Deus falou comigo bem forte: você vai salvar ela também. Mais uma jovem que Deus colocou em minha mão. E hoje, para a glória de Deus, hoje ela é casada com meu irmão, é mãe de meus 3 sobrinhos, é minha ovelha, e Deus constituiu a família de meu irmão. E isso me trouxe paz, porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente quer que todos sigam a Jesus. E eu pedia muito, eu não sei mais ou menos quanto tempo eu pedi isso, mas eu me lembro que eu tive uma visão, minha filha mais velha entregando uma aliança à minha mãe. E eu tomei um susto, porque eu disse: meu Deus, minha mãe vai casar de novo? Porque minha mãe não tinha ninguém. E meu pai já tinha uma outra pessoa, e eu vi essa aliança na mão de minha mãe, então eu achei que minha mãe ia casar novamente. E fiquei com aquela dúvida, intercedendo, né? Dizendo: ó, meu pai, seja o que o senhor quiser, eu queria ela com meu pai, mas se for da tua vontade ela ser feliz com outra pessoa, tudo bem. Ah, querido, quando eu estava na ilha, minha mãe me liga, dizendo que meu pai voltou para casa. Eu chorei tanto de alegria, tanto, porque passaram-se anos e tudo que Deus me prometeu, quando eu completei 18 anos, se cumpriu. Então eu quero dizer para você, não importa o tempo que passe, o que Deus promete, Ele cumpre. E hoje eu posso declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aqueles que ainda não estão firmes, até aqueles que ainda não estão totalmente libertos, a minha oração é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos já conhecem a palavra, todos respeitam o ministério de Deus na minha vida. E outrora, eu que fiz meu pai chorar, eu que dei tanto trabalho à minha mãe, eu que era uma pessoa tão difícil de lidar, posso ver as pessoas hoje respeitar o que Deus reservou para a minha vida. Então confie. Não jogue sua família fora, não xingue, não aponte, só ore, porque no tempo certo, todos confessarão que só o Senhor é Deus. Deus salvou a minha casa. E eu profetizo que com a sua sabedoria, com o seu entendimento, Deus vai te direcionar a você salvar a sua casa também. Eu quero louvar a Deus também pela vida de Tayano, que é marido dessa irmã Elane, que sempre me evangelizou, e foi no aniversário dela que eu aceitei a Jesus. Esse Tayano, ele teve muita paciência comigo. O meu processo de libertação foi muito doloroso, porque
Eu queria entender da Bíblia, eu queria saber por que eu não podia fazer as coisas. Eu batia muito de frente, questionando algumas coisas. E se eu não tivesse ele como um pastor, mesmo ele não sendo, com toda essa paciência de estar comigo em oração, de entender as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, de me ouvir muitas das vezes, de me defender diante das pessoas. Muitas das vezes a gente ficava ali horas e horas conversando, passava a noite conversando. Ele me ensinou muito da Bíblia, me levou a conhecer muitas pregações. Chega, eu me perco de quantas noites ele passava comigo, ouvindo o pastor Marco Feliciano. E tudo isso cooperou para o meu crescimento e amadurecimento. Então, pastores, tenham paciência com as suas ovelhas. Quem vem do mundo das drogas, quem vem do mundo da prostituição, quem vem de problemas sentimentais, familiares, eles são carentes de amor, eles são carentes de atenção. E às vezes os pastores acham que as pessoas vêm para Jesus e tem que se libertar logo, tem que obedecer logo, tem que ficar logo enquadrado naquele sistema onde Deus tem o trabalhar minucioso na vida de alvores. Cada um, Deus sabe como trabalhar. E hoje, como pastora, eu entendo e tenho essa paciência porque alguém teve paciência comigo. Então, ovelhas, busque pastores com entendimento para que possam entender esse processo de libertação. E pastores, cuide das ovelhas, porque só Deus e elas sabem o quanto elas têm renunciado para ficarem firmes com o Senhor. Vidas foram restauradas, almas foram libertas e hoje em dia, para a glória de Deus, sou casada, mãe de 3 filhos, tenho uma igreja em Salvador, igreja evangélica Conquistando para o Reino, aqui no Largo do Tanque, depois da Caixa Econômica, em cima da Galego Gás. Todos os sábados nós nos reunimos para adorar a Deus. E nos outros dias eu prego fora, faço evangelismo, fazemos obra nos lares, irmos atrás de vidas e vidas que precisam de libertação. E você que está me ouvindo, tenha certeza que esse testemunho, você que é jovem, ontem eu tinha 15 anos brigando com minha mãe dizendo que eu ia viver a minha vida. Hoje eu tenho 37 anos. Dizendo por que eu não aceitei Jesus antes. Que Deus te abençoe. Deus faça ter um encontro com você a partir de hoje. E que você seja mais um contando nessa tela esse testemunho. Deixe Deus te usar para alcançar outras vidas. Do mesmo jeito que eu fui alcançada. Eu vou deixar o meu WhatsApp, o WhatsApp da igreja, o Instagram da igreja, para que você possa acompanhar o nosso trabalho. 719-8782-6557. E o nosso Instagram é @conquistandoparoreino.oficial. E você é o nosso convidado a estar aqui conosco. Deus abençoe. Até mais. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.